Então hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de vendas. E aqui eu queria puxar um tópico para vocês, que é o atendimento com excelência, né? Prof, o que é um atendimento com excelência? A excelência no atendimento ao cliente nada mais é do que oferecer uma experiência positiva ao consumidor que entra em contato com a empresa. A ideia é garantir que todos os pontos de contato com uma marca sejam satisfatórios, sempre seja para tirar uma dúvida antes de fechar uma venda ou para solicitar alguma mudança após conversão. Na aula passada a gente vimos, né, que existem vários níveis aí de trabalho realmente com esse cliente até a questão das vendas. Em cada ponto desse que esse cliente ele faz contato com essa empresa, é essencial que ele tenha a melhor experiência possível. Por quê? Como a gente viu lá no ponto 4 lá dos pilares de uma venda saudável, a jornada do cliente, né? Quanto mais a gente consegue gerar conexão com esse cliente, maior é a probabilidade desse cliente continuar comprando da gente. Então, quando a gente fala em excelência no atendimento, é muito importante garantir esse nível de satisfação do cliente, visando justamente o aumento do volume de vendas que a gente está fazendo. Então, a excelência no atendimento não vai ser só sobre deixar o cliente satisfeito, mas também de alavancar as nossas vendas. Se antes eu vendia se eu faço um trabalho de excelência, o ideal é que eu venda pelo menos 1,5%, né, a mais dentro desse contexto. E aí eu trouxe para vocês aqui, né? Em resumo, trata-se de colocar o cliente como foco das suas ações e garantir que ele receba o tratamento adequado sempre que entrar em contato com a marca ou com a empresa. Por isso, é preciso adotar uma série de práticas que, de fato, coloquem o cliente como prioridade. Mais uma vez eu vou bater na tecla que a gente fala que a gente está na era onde o cliente ele quer viver experiência, né? Hoje o cliente ele compra da gente, ele escolhe a gente como empresa para que possamos viver experiência, e para isso a gente precisa, muito obrigada querida, boa tarde, meu cafezinho, e para isso a gente precisa, né, trabalhar a excelência a todo momento que esse cliente ele está em contato com o meu negócio. E qual é a importância dessa excelência, né? Por que de fato ela é importante? A excelência de atendimento é um tópico cada vez mais relevante no mercado, independente do segmento de atuação. Ou seja, não basta oferecer o seu produto ou seu serviço e finalizar o contato. É preciso estender uma jornada de compra e garantir que a sua empresa ofereça todo o suporte necessário para que o consumidor tenha a experiência mais satisfatória possível. E é por isso que a gente vê grandes empresas, né, que eu até digo que elas se tornaram grandes justamente por ter esse cuidado, que quando você faz uma compra, ela entra em contato, ela quer medir o seu nível de satisfação, para que você, como cliente, esteja sempre vivendo experiências satisfatórias. E é importante também a gente garantir tudo isso, né? Validar com o cliente se o que de fato ele recebeu ali tem excelência, é satisfatório, para que eu também entenda, né, como empreendedora, como vendedora, quais são os pontos que eu posso trabalhar para melhorar cada vez mais a experiência do cliente com o meu produto ou serviço. E aí vocês devem estar perguntando, prof, mas qual é a importância dessa excelência, né? Parte vital disso é melhorar o atendimento ao cliente. Um estudo da Microsoft mostra que 72% dos consumidores esperam que as marcas conheçam os seus perfis e tenham informações detalhadas sobre seu histórico. Na aula passada eu bati muito nesse ponto da gente ter um histórico do cliente. Quanto mais informações a gente guarda desse cliente, maior vai ser a nossa assertividade numa próxima venda. Então tá aqui os dados que a Microsoft mostra, né? Mas por que isso importa e o que tem a ver com o atendimento? Tudo
já que esses detalhes vão permitir que a sua equipe ofereça um serviço mais preciso e ágil, resolvendo um problema sem que se perca muito tempo, nem da empresa nem do cliente. Hoje em dia, a gente vive numa era onde tempo é dinheiro. Se vocês pararem para analisar o nosso comportamento, hoje em dia a gente não quer perder tempo com nada, né? Até a internet, quando fica um pouquinho mais lenta, a gente já fica agoniados. Então, esse comportamento, ele exige, né, de nós que tenhamos muito mais assertividade na hora de fazer um atendimento. Por exemplo, eu sei que aqui tem empreendedores que trabalham com segmento de confecção, por exemplo. Se eu não anoto, né, lá, a Patrícia, ela é minha cliente recorrente, então é uma pessoa que ela sempre está comprando comigo, e todas as vezes ela pergunta assim: ei, Paty, qual é realmente o número que você usa? É totalmente diferente quando a pessoa vira e fala assim: então, Patrícia, você ainda está usando o Manequim 36? Fala, passa o que? Segurança. Cara, essa cliente, ela já me conhece. Então, eu ganho tempo e a pessoa que está ali me atendendo também. Só que para isso a gente precisa ter muita clareza daquilo que eu preciso de informações para esse cliente. Eu lembro que o Carlos, numa das aulas passadas, ele falou pra gente, por exemplo, o Carlos é o que tem a hamburgueria, falou pra gente que ele já salvava lá as preferências do cliente, tipo, sem bacon, com o molho tal. Então, isso, além de agilizar o processo de atendimento do cliente, né, e agilizar o meu lado como atendente, também traz mais pessoalidade para o atendimento, né? A gente começa a se olhar como pessoa especial, como pessoa diferente. E é isso que a gente fala de trazer experiência para o cliente, né? Quando esse trabalho é bem executado, as chances de sucesso da sua marca são muito maiores. Aquele mesmo estudo da Microsoft mostra que 91% dos consumidores colocam o atendimento como fundamental para o processo de fidelização. Ou seja, ao investir em diferentes canais e na qualidade do serviço prestado, os retornos não são apenas momentâneos. No fim das contas, é criada uma relação de maior confiança entre as partes. O atendimento como fundamental para o processo de fidelização. Óbvio que um dos momentos em que a gente pode trazer uma experiência memorável para o cliente, ele parte da hora de atender. E não só de um atendimento de qualidade, mas também um atendimento eficiente. Quando a gente toma a decisão de compra, que a gente precisa de algo, principalmente quando a gente compra pela dor, a gente não consegue esperar. O que a gente está querendo é naquela hora e naquele momento. E aí eu já deixo aqui uma reflexão. Quantos canais de venda a gente tem hoje para atender esse cliente? Porque o cliente, quanto mais abertura de canais a gente tem para prospectar, né? Quanto mais topo de funil, maior são as possibilidades de fechar com as pessoas no final. Tem um cliente que ele vai na loja, ele gosta de comprar na loja. Tem um cliente que quer ser atendido pelo WhatsApp. Tem um cliente que gosta de mandar mensagem no teu direct. E tudo isso acaba convertendo para a venda. Então, a gente também precisa ter agilidade nesses canais. E eu estou pincelando isso com vocês porque eu vejo muitas empresas que habitualmente oferecem lá X canais de atendimento, né? E não te respondem, não te dão retorno. E ainda que o atendimento presencial, de fato, ele seja um atendimento muito bom quando você vai na loja, quando você está ali, né? Tete a tete com a pessoa que está te atendendo. Mas se dentro de um outro canal de atendimento, seja no direct no Instagram, seja através do WhatsApp, a gente não tem retorno, essa reputação ela já começa a ser manchada. Poxa, isso aqui não está condizente. Ou seja, o que eu estou querendo falar para vocês? O mesmo atendimento de qualidade, de excelência e de prontidão que você entrega no offline, ele também precisa estar nos canais digitais, no canal online. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque aqui os estudos apontam que 91% dos consumidores colocam atendimento como fundamental no processo de fidelização. Afinal de contas, quem é que não gosta de ser bem atendido, não é mesmo? Garantir um atendimento de qualidade ao cliente já se tornou sua prioridade para a maior parte dos negócios. Algumas pesquisas mostram que mais de 70% das empresas colocam a melhoria da experiência oferecida como prioridade.
A excelência de atendimento tem influência direta na percepção. Não dá para ignorar números tão expressivos, não é mesmo? Como o bom atendimento ao cliente pode ser benéfico para a sua empresa? Tá travando o áudio? Será que é o meu? Será que é vocês? Estão me ouvindo agora, Raíssa? Débora, Carlos, estão conseguindo me ouvir? Melhorou. Vamos lá. E aí, como o bom atendimento... Show! Como o bom atendimento ao cliente pode ser benéfico para a sua empresa? Maior confiabilidade. Quando o atendimento é positivo, o cliente passa a confiar mais naquela empresa. Mesmo que o preço do seu concorrente seja mais atrativo, ele prefere investir na segurança e no suporte que a sua marca garante e oferece. Essa maior confiabilidade posiciona o seu negócio como uma referência. Então, por mais que a gente entenda, que eu fale para vocês que só ter um bom atendimento não é o diferencial, né? Precisa de mais alguns outros elementos para que você se torne único na cabeça do teu cliente. Ele ainda faz muita diferença, né? São pequenos detalhes, mas o atendimento também ele faz diferença. Então a gente precisa trazer clareza que um atendimento de qualidade ele gera confiabilidade, atração de novos clientes, né? Como a reputação é beneficiada, isso representa também o aumento de atração de novos clientes. Afinal, os consumidores são cada vez mais exigentes e buscam por mais informações sobre as empresas que se relacionam. A partir do momento em que confiarem na sua marca, a tendência é que eles se sintam confortáveis para se tornar cliente. E tem uma coisa muito engraçada, gente, que quando você se sente bem com o atendimento, a gente tende naturalmente a querer falar disso para outras pessoas. É incrível como isso acontece. Então, obviamente que isso acaba atraindo novos clientes. E dentro de tudo isso, né, você deve estar se perguntando agora, tá, Paty, entendi a importância de tudo isso, mas como é que eu melhoro o atendimento ao cliente? E a gente trouxe mais uma vez os pilares, né? Foco no problema, percepção, comunicação e gestão desses clientes. A grande sacada do atendimento. As pessoas buscam atendimento ou vendas movidas por dois sentimentos: prazer ou dor e desejo. Não existe outro motivo que faça as pessoas quererem comprar. E o primeiro ponto é: conheça o seu cliente. Pode parecer óbvio, mas é comum consultores de vendas falharem por não manterem o foco em seus clientes. Quando colocamos um produto ou serviço no mercado, é imprescindível que tenhamos conhecimento sobre nosso público-alvo. Somente assim podemos apostar em estratégias assertivas. Por esse motivo, procure obter o máximo de informações possíveis sobre o seu cliente. Dessa maneira, sua abordagem será personalizada de acordo com o que ele busca e com os benefícios da sua solução. Então, como a gente já viu aqui, desde que a gente estava tratando de marketing, a gente aplicou ferramentas para que a gente conheça melhor o nosso cliente. É imprescindível, uma vez que hoje o foco da venda está no cliente, não no produto que a gente está vendendo. Então, a gente precisa conhecer de maneira assertiva o perfil desse cliente, né? Qual é a dor, qual é o desejo que está motivando ele e o que tem por detrás daquela dor e desejo, que é de fato o sonho daquela compra, né? Muitas das vezes a mulher que vai na Débora e compra uma roupa, ela não quer uma peça de roupa, ela não quer um vestido para ir na balada, né? Aquele é um desejo que ela tem ou uma dor naquele momento. O que ela quer é estar confortável, ou o que ela quer é chegar chegando, ser o centro das atenções. E aí varia de acordo com o perfil de cada uma. E cabe a gente, como vendedor, né, como consultor de vendas, saber quais são as perguntas que a gente vai fazer, que vai trazer as respostas que a gente busca e levar o cliente para o produto, né, ou serviço que vai ser a solução do desejo dele naquele momento. O outro foco aqui é o problema, né? Conhecer o cliente é fundamental para o sucesso de qualquer venda.
Mais do que ter algum dado, informação, é necessário entender suas necessidades para conseguir oferecer os melhores produtos e condições. Condições a gente está falando aqui na questão de pagamento também. Ninguém vai poder te orientar melhor do que o cliente sobre como é que ele pode ou pretende fazer aquela compra. Valor de uma comunicação eficiente. Na sexta-feira a gente puxou esse gancho, mas eu queria fortalecer mais uma vez, né, o valor de uma comunicação eficiente. Como é que a gente se comunica para que o cliente entenda a linguagem que a gente está utilizando? Eu sempre digo para vocês dentro dessa formação que linguagem técnica não atrai cliente, não tira dúvida, muito pelo contrário, isso acaba repelindo o cliente, uma vez que ele não está entendendo a informação que a gente está tentando passar para ele. Então a gente precisa entender que uma comunicação eficiente é extremamente valorosa na hora de fechar uma venda. Ajude o cliente a entender o que ele precisa. Muitas das vezes o cliente ele não tem clareza absoluta da natureza de sua necessidade, por isso, exercite a empatia e sua sensibilidade para entender o real problema do cliente e entregar a ele uma solução ideal. Quantas das vezes o cliente chega para a gente que ele não consegue nem explicar o que de fato ele está querendo comprar? E cabe a gente, como especialista, conduzir ele, né? Às vezes o cliente ele chega até querendo comprar uma coisa, ele está certo que ele precisa levar A, B ou C. Porém, quando a gente vai na essência, que a gente escuta, que a gente tem uma comunicação assertiva, a gente entende que ainda que ele esteja pedindo A, B ou C, o que vai solucionar o problema que ele quer resolver é o D. E compete a gente direcionar, né, o nosso cliente para realmente comprar aquilo que é necessário para sanar a dor ou o desejo dele no momento em que ele nos procura. Essa atitude mostrará ao seu cliente como você é um especialista que poderá resolver seus problemas a qualquer momento. Então, quanto mais eu consigo ir direto naquilo que o meu cliente de fato está precisando, mais ele vai ver que eu sou uma autoridade, que eu me entendo do que eu estou fazendo. Isso gera confiança, e confiança vem de sempre, né? Para isso, escute com bastante atenção o que o seu cliente tem a dizer e faça perguntas certas para extrair as informações necessárias. Já falei para vocês que na venda, falar é prata e ouvir é ouro. Então a gente precisa focar em fazer perguntas para extrair do cliente o maior número de informações possíveis que possam me ajudar na condução da venda. Problema: o consumidor compra uma solução para um problema ou necessidade, por isso, um bom consultor de vendas é considerado um provedor de soluções, né? Então, nosso papel é resolver problemas. E aí eu deixo uma pergunta aqui: sua comunicação é clara? Como é que você se comunica com o cliente, né? O quanto você entende do serviço ou produto que você está vendendo? Vergonha de perguntar gera dúvida e dúvida repele o cliente. Como você se comunica vai muito das questões, se é termos técnicos. De repente saiu uma nova tendência de moda aqui, aí eu vou falar lá a nova tendência de moda aqui para parecer inteligente, mas o meu cliente ele nem sabe o que é aquilo e eu também não quero parar para explicar. Esse tipo de comunicação ela acaba gerando dúvida e a dúvida ela repele o cliente. Então, saiba ter essa comunicação assertiva, né? Uma comunicação assertiva ajuda na tomada de decisão. Uma boa comunicação gera empatia, passando inteligência e capacidade. Então, quanto melhor você se comunica, mais o teu cliente vai olhar para você e achar que você é uma pessoa inteligente. Fideliza porque você é diferente, faz com que o cliente volte. Eu sempre gosto de trazer aqui essa questão de comunicação, por exemplo, a classe médica, né? Que é uma classe que muitas das vezes usa uma comunicação que a gente não entende nada e a gente sai de lá se achando totalmente bobo e a gente tem vergonha de perguntar e parecer ser bobo, né? Então, quando isso acontece, isso gera uma desconfiança. Eu não sei, ele não conseguiu me passar segurança, eu nem tenho certeza se eu vou fazer ou não. Então, a gente precisa trazer essa clareza. A comunicação clara gera confiança e confiança vende sempre.
E aí eu já vou deixar a primeira atividade aqui para vocês, né? Qual ou quais são os problemas que o seu serviço ou o seu produto resolve, né? Tente alinhar isso numa comunicação que o teu cliente ele vai entender, independente do nível de escolaridade, independente de idade, independente de qualquer coisa. E aí aqui eu vou bater em outro ponto, né? Que o óbvio precisa ser dito. Muitas das vezes a gente, por vender uma coisa, tá ali tanto tempo vendendo algo, a gente acredita que o cliente ele já sabe. Ah, para que eu vou falar que o hambúrguer é artesanal quando ele é assado na brasa? O hambúrguer ele é artesanal porque os molhos eles são feitos em casa, enfim, estou colocando suposições. Cara, não é porque a gente, quando a gente está dentro de um processo, executando ele todos os dias, para a gente parece ser muito óbvio, só que nem sempre para o cliente é. Lembra dos níveis de consciência? A gente precisa ter muita clareza que nem todo mundo sabe de tudo e cabe a gente, como especialista na área, passar o óbvio para o cliente. Ah, uma saia midi, todo mundo sabe o que é. Não, Débora, nem todo mundo sabe o que é mídia. Tem uma tabelinha, mostre para o teu cliente, explique para o teu cliente, porque às vezes fala assim, ah, você gostaria de uma midi? A pessoa fala que não, porque ela não sabe nem o que é. Então compete a gente a explicar para o cliente, a orientar. Então muitas das vezes o que é óbvio para a gente não é óbvio para o cliente, tá? Aqui o outro fator na hora de vender, né? Imagem importa. Falo da apresentação pessoal, né? Gente, aqui outra atividade. Quais são os óbvios que precisam ser ditos sobre o que você faz? Tá? O que é necessário que o teu cliente ele tenha de informação para que você faça boas vendas? E aqui mais uma vez eu vou bater na tecla da questão da aparência, né? Na aparência de física, na aparência de diálogo, né? Na aparência do visual do nosso Instagram, todo tipo de imagem, porque tudo comunica alguma coisa. Inclusive o linguajar que a gente utiliza para falar com os nossos clientes, seja de maneira verbal ou de maneira escrita. Então tenha bastante foco nisso tudo. Qual é o tipo de imagem que você quer passar para o teu cliente? Como é que tu conversar com ele chama senhor, senhora, tu, você, como? Porque tudo comunica alguma coisa. Nosso espaço físico, né? Percepção. Você nunca terá uma nova oportunidade de gerar uma boa primeira impressão. Como o teu cliente te vê? O que os clientes falam sobre você? O que o cliente percebe ao chegar no teu espaço? Ou que o teu produto chegue até ele, para quem não faz atendimento físico? Qual é a impressão que o teu cliente tem quando ele te olha? Antes mesmo que você fale alguma coisa. O que o cliente percebe ao conversar com você? Autoridade, segurança, medo, admiração. Aí você pensa assim, o Carlos, Pati, mas eu não vou até meu cliente, né? O meu cliente dificilmente tem contato comigo, mas ele tem contato com o teu Instagram passa algum tipo de informação para ele. Quando ele conversa contigo pelo WhatsApp, ele tem algum outro tipo de percepção. Quando o hambúrguer chega na casa do cliente, ele tem uma outra percepção. E como é que a gente quer ser visto? Né? Como é que eu quero ser visto pelo meu cliente? Quais são as sensações que eu quero trazer? Como é que eu vou comunicar isso? Porque tudo comunica. Aí eu trouxe 2 exemplos, né? Tem gente que até fala, não é a mesma pessoa, não é. Olha o tanto que a percepção, ela é importante e faz com que a gente perceba coisas diferentes numa mesma pessoa, dependendo do que você traz para o teu cliente. E aí eu trouxe aqui, tá? Condução do atendimento. Gente, essa aqui vai ser outra atividade, tá? Como o teu cliente te vê, como o teu cliente fala sobre você e como você quer ser visto também, tá? Essa condução de atendimento vai ser a nossa aula de amanhã. Eu vou baixar essa aula aqui. Deixa eu só finalizar aqui